Guarda a palavra, guarda no coração, que ela entre em tua alma e penetre os sentimentos. Busca noite e dia a luz, o amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Se guardares a palavra, ela te guardará. E Jesus deu um suspiro e disse: por que esta gente me pede um sinal? Meus queridos e queridas de Deus, se olharmos com carinho, com cuidado, essas duas leituras propostas para nós, do Evangelho de Marcos, da carta de Tiago, certamente a gente vai perceber que o tema central das duas leituras está ligado com a perseverança. Perseverança podia ser então a chave inspiradora para a mensagem que nós vamos levar desta Eucaristia. Perseverar. Perseverar. Todos nós sabemos o que significa isso. Todos nós sabemos o quão é difícil perseverar. E todos nós experimentamos no dia a dia como é complicado às vezes perseverar na nossa fé, na vida de comunidade, no respeito ao nosso irmão que pensa diferente, na vida de igreja. Mas todos nós somos convidados a perseverar, e mais ainda o nosso coração pede para que nós perseveremos. Perseverar é a chave do cristão. Perseverar é a palavra de ordem. Perseverar é a graça que nós pedimos todos os dias quando rezamos. E perseverança é o que nos mantém firmes diante das amarguras do dia a dia. Perseverança é o que nos mantém firmes diante das cruzes. Perseverança nos coloca de pé sempre diante de todas e qualquer dificuldade que vai aparecendo na nossa vida. Perseverança para enfrentarmos as dificuldades e os obstáculos. Perseverança para enfrentarmos as provações. Geralmente, quem não persevera, quem não é perseverante, ele está demonstrando que a sua fé está fragilizada. Uma fé frágil faz com que a pessoa não persevere. Por isso a importância da gente investir na nossa fé. E esse investimento ninguém pode fazer por nós. É um investimento pessoal, único, de cada um, de cada uma. Investir na fé. Porque quem tem fé jamais desiste. Quem tem fé jamais cai. Quem tem fé passa pelas cruzes, mas quem tem fé suporta as provações. Tiago escreve essa carta e ali fala que ele está escrevendo para as 12 tribos. Significa que ele está escrevendo para quem está no norte, no sul, no leste, no oeste. Ou seja, ele escreve para todos. É uma carta universal. Agora, esse escrito, ele é muito antigo. Ele é antigo. Mas se você olha e lê com carinho, e como foi muito bem proclamado pelo nosso amigo aqui, essa primeira leitura, vocês perceberam que é um escrito que é bastante atual.
se não falar que é uma carta de Tiago, lá dos primórdios do cristianismo, você vai pensar, uai, mas essa carta parece que foi escrita ontem, e ela está servindo muito para nós hoje. É uma palavra que é adaptada para a nossa realidade, e que fundamenta a nossa fé. Portanto, o convite para que a gente utilize mais a palavra, que a gente leia mais a palavra, que a gente reze mais a palavra. E esse texto de Tiago, ele é bonito, porque vocês perceberam ali que ele pede para nós alegria. Puxa, a gente olha e vê um mundo tão triste, a gente passa por provações, dificuldades, que às vezes tiram o brilho da nossa alegria, e Tiago está insistindo, alegria, viva essa vida, e aproveite essa vida, Deus está te abençoando e você precisa viver alegre. É melhor viver alegre do que viver triste, mesmo quando o time da gente perde, né, companheiro? Você que está de azul aí, né? Isso. Mesmo quando aquelas coisas são contrárias, é melhor ser alegre do que ser triste. E Tiago, ele vem por causa da fé que ele experimentou. Olha que bacana, o encontro dele com Jesus transformou a vida dele e fez com que ele dissesse isso para nós: alegria até nas tribulações. Diante das dificuldades, seja alegre, não deixe a cruz tomar conta da sua vida, seja dono da cruz. As dificuldades a gente não tem como afastá-las do nosso caminho, mas a gente tem como abraçá-las e dominá-las. Quando a gente deixa com que a cruz domine a gente, as dificuldades dominem, aí a coisa fica muito mais difícil. Por isso a palavra de Deus vem dizer para nós, diante das dificuldades, diante das provações, sejam elas quais forem, alegria. E só é alegre quem experimenta a novidade de Jesus. Só é alegre quem experimenta a novidade de Jesus. Tiago ainda diz ali para nós que essas provações que nós temos, essas dificuldades, elas servem para nosso aprendizado. Significa que a vida é sempre um aprender. Nós vamos aprendendo todo dia. E só é burro aquele que não quer aprender. Mas nenhum de nós somos burros. Nós somos inteligentes. Deus nos deu a graça de sermos inteligentes. Portanto, nós não podemos deixar escapar essa graça. Olhar a realidade, aprender com a realidade. De vez em quando, a gente fala, entre aspas, né? Coitado dos burrinhos, que é um animal tão bacana, tão bonitinho, né? Mas a gente usa no nosso linguajar, no nosso português, esse termo burro, né? De vez em quando a gente dá uma burrada, né? De vez em quando a gente faz uma besteira, de vez em quando a gente comete um erro. E Tiago vem dizer para nós: olha, errou, aprenda com o erro, para você não cometer de novo. A gente pode errar, mas a gente tem a misericórdia de Deus, que nos perdoa sempre de nossos erros e nos ajuda a encontrar o novo caminho. O que não podemos é sermos burros no sentido da palavra. A gente erra e depois erra de novo. Já viu quando o cara cai no buraco e aí ele vai passar lá no dia seguinte na mesma estrada, ele cai de novo no mesmo buraco? Não, isso não pode acontecer conosco, né? Não pode. A gente cai no buraco um dia e a gente aprende: olha, por ali tem um buraco, eu não posso cair mais ali não. Eu aprendi que nessa estrada tem um buraco, não posso cair de novo no mesmo erro. Então a vida é sempre aprender. E Jesus, Ele nos mostra um caminho, e esse caminho é para a gente encontrar essa verdadeira alegria que Tiago vem demonstrar aqui nesta carta. E a gente ainda, quando a nossa fé é colocada à prova, a gente aprende ainda a perseverar com mais vontade.
Quando alguém faz uma pressão, não vai mais na igreja não mexe com esse negócio de rezar não, isso é perder tempo. Tem muita gente que diz isso, né? Vocês hoje, em plena segunda-feira de carnaval, vocês podiam estar passeando num lugar, sei lá onde, na praia, em Campos do Jordão, podia estar fazendo 1001 coisa, mas vocês vieram aqui, por quê? Porque vocês vieram rezar. Mas por que vocês vieram rezar? Porque vocês têm fé. Mas o que a fé provoca em vocês? Provoca essa busca constante. Vocês vieram buscar Jesus. E o que vocês vão levar? Vão levar Jesus. E quando a gente leva Jesus, a gente leva mais alegria. E a gente leva mais fé. A fé parece que fica mais viva. E essa fé mais viva faz a gente perseverar cada vez mais. E nesse perseverar, a gente vai suportando as dificuldades que a vida coloca para nós. As dificuldades podem ser muitas, mas a nossa fé faz o quê? Com que as dificuldades fiquem pequenininhas. Elas às vezes não desaparecem, mas o modo da gente enfrentar, da gente olhar, da gente pisar no chão das dificuldades da vida, se torna diferente, porque a gente se torna mais forte. Tiago está dizendo tudo isso aqui para nós. É igualzinho aquele atleta, né? Eu estou vendo que muitos de vocês aí fazem academia, né? Para poder ter mais saúde, fica mais forte, né? Até a dona Lola aqui, que é ministra da Eucaristia há muito tempo, a avó da Bianca, né? Ela está indo na academia para quê? Para ficar mais forte. A academia faz ficar mais forte. E quanto mais você treina, mais você precisa colocar um desafio a mais para você vencer aquele obstáculo do treino. Então você tem que treinar cada vez mais forte. Quem treina com treinador, né, com personal trainer, não sei o que mais, sempre o treinador vai dizer: cada dia tem que ser mais difícil. Para quê? Para o corpo acostumar, para o corpo aguentar o tranco do dia a dia. Assim é a nossa fé, mesma coisa. Cada dia a gente tem que colocar um desafio a mais na nossa oração, um desafio a mais na prática da oração, porque a oração verdadeira leva sempre a um compromisso real, concreto. Por exemplo, o compromisso da caridade. Quem reza é caridoso, quem reza faz o bem para o outro, quem reza leva a oração que faz aqui na igreja, ao redor do altar, na celebração da Eucaristia, para fora, para a rua, para o dia a dia, para o trabalho, para a comunidade, para a família. Levar para fora a oração significa levar algo concreto. A fé verdadeira, ela é demonstrada na prática concreta. Por isso não sejam como muitos que rezam, como lá no tempo de Jesus: Senhor, Senhor, e reza, e quando sai da porta fora da igreja, comete muitas coisas erradas, passa por cima da cabeça do outro irmão, não faz o bem, não ajuda quem precisa, fala mal do outro, derruba o outro, escreve mentiras do outro. Isso não combina com o cristão, não combina, porque a fé verdadeira, ela é autêntica. O que a gente reza, a gente vive. O que a gente vive, a gente reza. Tiago está dizendo tudo isso aqui para nós. E aí nós vamos lá no Evangelho. A turma chega para Jesus e fala assim para ele: por que você não nos dá um sinal para mostrar que você é o Filho de Deus? Por que você não nos dá um sinal para dizer que você é Jesus? Por que você não nos dá um sinal para dizer que você é o Messias, o prometido, aquele que veio restaurar o nosso povo, aquele que veio restaurar a nossa fé, aquele que veio restaurar a nossa unidade? Por quê?
E Jesus olha espantado, e ele suspira. Uai, o que essa gente quer? Será que essa gente quer um espetáculo? Será que essa gente quer um sinal maravilhoso? Será que essa gente quer um ato mágico? O que essa gente quer? E ele diz: sinal algum será dado. Se vocês olharem os outros evangelistas, ainda lá tem um complemento, né? O grande sinal já foi dado, o sinal do profeta Jonas. Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias na barriga do peixe, e o peixe vomitou esse Jonas para a praia. Lá no Antigo Testamento, vocês conhecem, né? Esse texto vem mostrar um dado teológico muito bacana, muito bonito, um sinal forte. Jesus também terá uma provação, e não vai ser engolido por um peixe, ele vai ser pendurado numa cruz, como está ali ao lado. Jesus ganhou uma cruz às costas, porque fez o bem, porque praticou o que rezou, porque fez caridade, porque mostrou o que estava errado, porque apontou caminhos, porque atrapalhou a vida de muita gente que queria viver o egoísmo, que queria tudo para si. Jesus apontou um caminho, e o prêmio que ele ganhou? A cruz. Ele não foi para a baleia, mas foi para a cruz. Da cruz ele morreu, foi sepultado, mas da sepultura ele ressuscitou. O sinal. Então Jonas na barriga do peixe, depois vomitado, é o sinal de Jesus, que morreu e ressuscitou, para garantir a vida de cada um de nós. E para mostrar a coerência, Jesus foi coerente a vida toda. O que ele rezou, ele viveu. O que ele viveu, ele rezou. Portanto, nada mais, nada menos, queremos pedir hoje essa simples graça. Ela é simples, mas é complexa. Ela é simples na fórmula e difícil, porque a graça, essa graça, ela não depende só de Deus. Deus nos abençoa, mas nós fazemos ela acontecer, porque essa graça da perseverança, nós somos livres para perseverar ou não. Somos livres, não depende de Deus, depende de nós. Para viver o que nós rezamos, não depende de Deus, depende de nós. Então, meus amigos, a fé está no ar, a fé está conosco, a fé está no meio de nós, a vontade está conosco, os caminhos nós sabemos, os meios nós temos, e a vontade nós temos também, não é verdade? Então vamos pedir para Nossa Senhora, nossa grande intercessora, que ajude a gente a perseverar sempre, perseverando, que a gente reze o que nós vivemos e vivamos o que nós rezamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.